Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais um episódio do podcast Saúde e Bem-Estar, uma produção da Rádio Grande FM. No episódio de hoje, vamos falar de uma doença que cada vez mais tem atingido boa parte da população mundial e no Brasil, a cada ano aumenta o número de pessoas passando por este transtorno. Vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é um sentimento natural dos seres humanos que permite antecipar situações de risco e preparar para os desafios diários. No entanto, quando essa emoção se torna muito intensa, com preocupações desproporcionais aos problemas e de forma contínua, ela se transforma em um transtorno. Esse transtorno pode interferir no descanso e desencadear sintomas específicos. Neste episódio, vamos conversar com uma psicóloga especialista no comportamento humano que vai esclarecer de que forma podemos identificar os diversos estágios da ansiedade na nossa vida e nos dar dicas importantes de como superar os períodos mais críticos desta doença que afeta a todos, independentemente da idade. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Convivendo com a Ansiedade, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A ansiedade ocasional é uma parte normal da vida. Muitas pessoas se preocupam com coisas como saúde, dinheiro ou problemas familiares. Mas os transtornos de ansiedade envolvem mais do que preocupação ou medo temporário. Para pessoas com transtorno de ansiedade, a ansiedade não desaparece e pode piorar com o tempo. Os sintomas podem interferir nas atividades diárias, como desempenho no trabalho, trabalhos escolares e relacionamentos. Ou seja, o transtorno de ansiedade representa quando a ansiedade, reação emocional não patológica associada a diversos contextos de vida, evolui para um contexto patológico. No transtorno de ansiedade, a ansiedade começa a se apresentar desconfortável e inconveniente, surgindo na ausência de um estímulo externo claro ou com magnitude suficiente para justificá-la e apresenta intensidade, persistência e frequência desproporcionais. Nossa equipe conversou com a doutora Ana Dombrowski Martins, que é graduada em psicologia, tem atuação em psicologia clínica e é especialista em terapia cognitiva comportamental. A especialista nos explica como diferenciar uma ansiedade natural do dia a dia da ansiedade com características de transtorno, além dos sintomas mais comuns desta doença. Vamos ouvir. Na verdade, assim, o que diferencia é a gravidade, né? Nós temos, como você falou, a ansiedade normal do nosso dia a dia, preocupações com situações importantes, a gente fica realmente um pouquinho mais ansioso, mais preocupado. Mas o transtorno de ansiedade, ele vem com a gravidade dos sintomas. Sim. Né? Então, assim, entra questões de muito estresse, né, de falta de ar, insônia. Então, várias outras coisas que vem um agravante, né? Sim. Cada vez mais graves e aí causam perturbação, né? Então, assim, a pessoa começa a estar em um nível um pouco mais avançado. Daí causa dor, né? Sofrimento, entra o sofrimento. Sim. Né? Ô, doutora, e esses, claro, isso muda de indivíduo, de pessoas, esses sintomas e os modos como essa ansiedade afeta a vida dessas pessoas, a gente pode dar inúmeros exemplos, por exemplo, a senhora citou aí a perda de sono, perda de apetite, ao contrário também, a pessoa passa a comer de forma desenfreada e daqui a pouco vai ter problema de sobrepeso. Então são várias formas dessa ansiedade se manifestar que talvez a pessoa às vezes ali no seu inconsciente não tenha essa percepção de que se trata de ansiedade, né? Entra muitas questões assim. A ansiedade, ela começa num nível, quando ela é mais profunda, né, você já perde o sono, como a gente conversou, um sentimento de querer resolver muito as coisas de toda forma. Você começa a ficar muito estressado, num nível muito elevado, né? Às vezes inquietações. Então, quando você percebe que já está avançando muito, né, aí a gente já não consegue resolver as coisas, se distrair muito facilmente, né? Se distrai muito com as coisas.
Então, assim, a gente já percebe que está num nível um pouquinho mais profundo. Sim. Né? Aí já precisa procurar um acompanhamento. Um acompanhamento, isso é importante ter essas questões. E é importante dizer que a ansiedade ela é a porta de entrada ou início para outras situações mais graves. A gente vai chegar talvez no mais grave, a depressão, mas existem outras coisas também que a ansiedade pode levar a pessoa a passar. Por isso não pode ser negligenciada, né? Ou seja, a partir de que você percebe que algo já está te incomodando, aliás, outra coisa que a ansiedade, me corrija se estiver equivocado, que pode despertar nas pessoas é um outro tipo de transtorno, que é o TOC, né? Ou seja, as pessoas que acabam desenvolvendo esse tipo de situação, exatamente fruto dessa ansiedade, né? Sim. E aí é a questão do controle, né? De você querer ter o controle das situações. Porque a ansiedade, ela vem do sofrimento, né? De sofrer com uma situação futura. Sim. Então, assim, o TOC, ele já entra nisso, né? De querer ter o controle sobre as coisas. Sim, né? Então, entendi. a gente tem um controle. E pode desencadear, sim. E também dentro dos sintomas, a gente falou dessa perda de sono e tudo mais, mas tem reações físicas. A gente precisa dizer que a ansiedade em fases agudas, ela gera em alguns momentos crises e que leva essa pessoa, inclusive, a ter a necessidade de ser conduzida diante de um profissional, porque ela não consegue ter exatamente esse controle que lhe causa danos maiores físicos, né? Ela entra a questão da palpitação, muita dor no corpo, uma dor de cabeça exagerada, né? Muitas vezes pessoas acabam tendo questão de muita tremedeira, falta de ar. Falta de ar é muito grande. Eu gostaria até de lembrar aqui, de colocar aqui que a pessoa que ela tem ansiedade, a falta de ar é uma sensação de morte, né? De quase morte. Então, assim, a gente percebe que é muita falta de ar mesmo, é uma sensação de morrer. Doutora, até pra gente entender, essa falta de ar e essa sensação de quase morte, o que é isso? É o organismo, é a mente, o cérebro tentando, entre aspas, reiniciar, vamos dizer assim, para tentar trazer a pessoa ao centro? Porque a gente percebe que essas pessoas às vezes falam que sentem as coisas, mas na verdade às vezes aquilo apenas está ligado apenas ao seu cérebro, não fisicamente. Se você vai fazer um exame, talvez não apareça aquilo que ela está dizendo que ela está sentindo. Seria exatamente isso, é o seu cérebro tentando processar toda aquela situação e tentar zerar para ver se a pessoa volta a uma normalidade? Seria um sinal de alerta, né? Essa falta de ar é uma forma de mostrar que alguma coisa está errada. A preocupação excessiva, os pensamentos acelerados e repetitivos, o medo desmedido, as atitudes compulsivas e demais características dos transtornos de ansiedade podem trazer consequências a curto, médio e longo prazo para uma pessoa. Os impactos negativos comprometem a qualidade de vida e também os relacionamentos pessoais e profissionais, a capacidade produtiva e a relação da pessoa consigo e com o mundo. Os pesquisadores estão descobrindo que fatores genéticos e ambientais contribuem para o risco de desenvolver um transtorno de ansiedade. Os fatores de risco para cada tipo de transtorno de ansiedade variam. No entanto, alguns fatores de risco gerais incluem timidez ou sentir-se angustiado ou nervoso em novas situações na infância, exposição a eventos de vida ou ambientais estressantes e negativos, uma história de ansiedade ou outros transtornos mentais em parentes biológicos. A doutora Ana Martins nos fala um pouco mais sobre as possíveis causas do desenvolvimento da ansiedade nos dias atuais e aponta para a nossa necessidade de obter resultados e satisfações cada vez mais rápido. Sim, eu coloco assim, muito em evidência a questão do imediatismo, né? O que tem causado muito, que tem aumentado muito a ansiedade, porque ela sempre existiu, mas o que trouxe esse aumento é a questão do imediatismo. Sim. Né? Nós vivemos numa era que é tudo muito rápido, muito fácil, né? Você tem uma facilidade muito grande. Sim. Então, o que acontece? Quando nós não alcançamos isso, gera uma frustração. Sim. E aí a frustração vem e causa uma ansiedade, né? Vem com um desconforto. Então, o imediatismo do século XXI, né? Com a questão da tecnologia, enfim, várias situações, ela trouxe essa situação que acaba causando a ansiedade. Então, hoje é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Aliás, esse imediatismo até do contrário também. Às vezes a pessoa ela projeta em conquistar algo, ela conquista. Só que isso também para ela deixa de ser interessante muito rápido, porque vem outras coisas na sequência também. Então, daqui a pouco ela chega num ponto que nada mais a satisfaz. É mais ou menos nessa linha que aí depois leva ela a entrar num estado de um ciclo vicioso, né? E é muita coisa acontecendo, né? Nós estamos assim numa era que tem muita coisa acontecendo.
Então você tem acesso a muita informação. Então até a gente vê hoje essa questão, né, do Covid, tudo que isso aconteceu, Sim. nós tínhamos acesso a muita informação. Então isso acaba causando uma preocupação, né? Então assim, de muita coisa acontecendo, você ter esse acesso, você se identificar e daí isso gerar um pouquinho mais a questão da ansiedade. Né? Queria, doutora, falar um pouquinho mais agora, da sua área do profissional, da psicologia, nesse acompanhamento. A gente falou aqui agora há pouco que as pessoas, quando chegam já nesse estágio, com raras exceções, ela consegue retomar a sua vida dentro de um padrão normal sozinha. Ela vai precisar da orientação, da ajuda de um profissional. Queria que a senhora falasse um pouquinho exatamente do trabalho do psicólogo, do profissional, exatamente de trazer essa pessoa para dentro daquilo da normalidade. Queria que a senhora falasse um pouquinho de como é a abordagem do profissional diante de um paciente nesse estágio. Sim, a minha abordagem clínica, né, é a terapia cognitiva comportamental, que é a TCC. Qual é o trabalho da TCC, né? É exatamente mostrar ao paciente qual é a realidade dele, né? Porque com a ansiedade a gente sofre muito com possibilidades. Sim. Então, as técnicas da TCC, ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo e a trabalhar com aquilo que é real. Sim. Né? Então, você vai ajudando o paciente a entender o que está acontecendo, a entender o que é real, o que não é. Né, o que realmente está acontecendo na vida dele, o que não está acontecendo. E aí ele vai conseguindo, assim, entender e voltar para uma normalidade, né? Voltar realmente para o que é real ali na vida dele, naquele momento. Sim. Entendi. E aí, dentro dessa questão de realidade, até voltando daquele sentido da ansiedade ser o caminho para outras coisas mais graves, por exemplo, uma pessoa que às vezes não vive a realidade dela, ela vive uma realidade paralela e daqui a pouco volta, é chamada bipolaridade. Ela fica flutuando entre aquilo que é real e aquilo que não é real. Esse talvez seja o paciente mais grave de ser tratado, porque ele acaba pesando para ele aquilo que para ele é mais confortável. Talvez viver, entre aspas, em algo que não é real, para ele possa trazer mais conforto. E aí trazer isso de volta é sempre mais complicado, né? Sim, é mais complicado, porque assim, a gente vai mostrar para o paciente, né? Olha, são esses choque fatores. De realidade, né? E aí, às vezes, o paciente ele tem essa dificuldade, né? De entender o que é real e o que não é. E porque entra exatamente a questão do comodismo. Para ele é bom algumas situações serem fora reais. Que a realidade para ele está distorcida, ou seja, de repente aquilo que é algo para a gente não faz parte de uma realidade comum, até da vida, do momento em que aquela pessoa está, para ela, aparentemente, parece ser essa realidade. E por isso talvez que ela haja de forma compulsiva, né? Sim, aí é onde a gente mostra, né, com detalhes da realidade dele, vai mostrando fatores, a pessoa vai fazendo com que o paciente entenda realmente qual a realidade dele. Sim. E aí ele mesmo vai compreendendo, porque o nosso papel é mostrar para ele, auxiliá-lo. Casos de depressão cresceram na saúde suplementar entre 2020 e 2024, de acordo com o estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O percentual de beneficiários com a doença passou de 11,1% para 13,5% no período. Em novembro do ano passado, havia 50,9 milhões de beneficiários no Brasil. A pesquisa mostra que a maior prevalência da depressão ocorre entre as mulheres. O resultado da análise indica que houve aumento de casos entre 2020 e 2023 de 15,3% para 18,5%, respectivamente. Assim, 1 a cada 5 beneficiárias de planos de saúde apresentam a doença. Durante o período, houve maior volume de casos entre os jovens de 18 a 39 anos. O número subiu de 9,8% para 13% dos beneficiários nessa faixa etária, com crescimento de 3,2 pontos percentuais. Os números mostram que o transtorno de ansiedade afeta todas as camadas sociais, independente da idade, e de acordo com a doutora Ana Martins, as crianças estão apresentando algum tipo de transtorno relacionado à ansiedade cada vez mais cedo. Ouça o que diz a especialista. E nós percebemos que cada vez mais crianças vêm desenvolvendo ansiedade mais cedo. Então, assim, a gente vem percebendo como vem crescendo, né, a ansiedade e cada vez mais novo. Né? E nós percebemos também os idosos, né? A terceira idade também vem desenvolvendo ansiedade, ela não tem idade. Né? Nós chegamos no nível que ela não tem idade. Tanto a criança quanto o idoso pode desenvolver ansiedade hoje, se não for cuidado, tratado.
Sim, ou seja, e essa percepção, principalmente criança, para quem tem filhos, os pais devem estar atentos. A gente vê muito isso também do próprio professor em sala de aula. Aquele que convive o maior tempo com a criança precisa enxergar esses sinais na criança para que possa efetivamente iniciar o quanto antes esse acompanhamento, né? Sim, a criança, o professor ele consegue também identificar, como ele passa muito tempo com a criança na sala de aula, ele vai percebendo alguns sintomas diferentes, né, alguns sinais diferentes na criança. Os pais começam a perceber na convivência diária, né, em questão de a criança começa a se isolar, várias questões vêm acontecendo, ou fica muito mais agitado, é questão da agitação. Então, assim, a gente percebe que a criança começa a ter dificuldade na escola, de aprendizagem, dificuldade na adaptação com os colegas, né? Então, várias situações vão acontecendo que você vai percebendo que algo não está correto ali com aquela criança. Então, eu preciso buscar, né, um acompanhamento, observar, né? Às vezes a criança é aquela criança que a gente fala assim, que dá muito trabalho na escola, muita bagunça. É um alerta até mesmo para a escola, né, para observar. Exato. Que às vezes tem alguma coisa que não está muito bem com essa criança. Então, assim, precisa às vezes buscar uma ajuda para estar orientando essa criança. Muito bem, doutora, claro, a senhora colocou aí que quem prescreve o medicamento é o psiquiatra, mas queria que a senhora falasse sobre tudo, porque hoje, como a gente falou agora há pouco, todo mundo tem acesso a muita informação. Você entra numa rede social, você tem alguém falando, e às vezes quando você compartilha aquilo que você está passando, você encontra alguém que esteja passando algo semelhante. E é muito comum as pessoas, até no intuito de querer ajudar o outro, olha, eu tomo tal medicamento, para mim é muito bom, você pode tomar também. Os cuidados que se deve ter em relação a essa automedicação ou essa medicação que venha que não seja de um profissional. Porque a gente está falando aqui de algo que é muito específico e individual. Cada um tem uma forma diferente em relação à ansiedade. A importância desses cuidados para uma automedicação. Sim, porque é necessário procurar um psiquiatra. O psiquiatra ele vai saber a medicação correta, ele vai saber a dose certa, né? A dosagem. Então, assim, às vezes é bom para uma pessoa, mas para outra não vai ser o correto. Então, assim, cada um vai ser uma dose, cada um é um medicamento. Então, assim, é necessário procurar um psiquiatra. Então, assim, você percebe que precisa de uma medicação, né, vai procurar um psicólogo, o psicólogo vai encaminhar, então procura um psiquiatra. É necessário fazer o atendimento, o acompanhamento com o psiquiatra, e também a gente recomenda o acompanhamento com o psiquiatra, né? Não simplesmente você vai lá, uma consulta, o psiquiatra encaminha, e às vezes tem pessoas que já param e não vão mais. Então, assim, é muito importante o acompanhamento, porque o psiquiatra ele também vai estar desenvolvendo esse trabalho, né? Em parceria com o psicólogo e ajudando na questão da dosagem da medicação. Os medicamentos irão atuar diretamente na regulação de sistemas de neurotransmissão responsáveis pela modulação da ansiedade. Algumas alternativas são os antidepressivos, que atuam repondo neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, os ansiolíticos, que possuem um efeito tranquilizante, e os beta-bloqueadores, que podem ser eficazes para quem tem sintomas somáticos, quando a angústia se soma aos sintomas físicos, como tensão muscular, fadiga e aumento da frequência cardíaca. Como vimos até o momento, a ansiedade pode manifestar-se de diversas formas e a sua etiologia, ou origem, pode ser variada. Por isso mesmo, não existe um único caminho para controlar a ansiedade, mas sim vários que devem ser avaliados mediante as características evidenciadas em cada caso. Por vezes, alterações nos hábitos do dia a dia permitem-nos lidar melhor com a ansiedade e podem minimizar ou conduzir ao desaparecimento do problema. Em outros casos, o combate à ansiedade passa por uma intervenção mais especializada. Diante disso, a doutora Ana Martins enfatiza que, mesmo passando por momentos complicados dos efeitos do transtorno de ansiedade, é possível tratar, estabilizar e viver uma vida digna em sociedade e no ambiente familiar. Com o acompanhamento, a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Mesmo com ansiedade, e consiga enfrentar algumas situações, né? Então é assim, muito importante, né? Procurar ajuda, o quanto mais rápido, melhor.
e aí a gente vai trabalhando em equipe. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no planeta. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Os casos de depressão também são alarmantes, com cerca de 11,5 milhões de brasileiros lidando com o transtorno, e a previsão de que este ano a doença se torne uma das mais incapacitantes do mundo. Mesmo com os graves índices, ainda é necessário um grande esforço para conscientizar a população sobre a importância de se buscar o quanto antes tratamentos adequados. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Se você tem um transtorno de ansiedade, também pode estar sofrendo de depressão. Embora a ansiedade e a depressão possam ocorrer separadamente, não é incomum que os distúrbios de saúde mental aconteçam juntos. A ansiedade pode ser um sintoma de depressão clínica ou maior. Da mesma forma, o agravamento dos sintomas de depressão pode ser desencadeado por um transtorno de ansiedade. Assim, você pode gerenciar os sintomas com os mesmos tratamentos, psicoterapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida. Nossa dica é, diante de qualquer sintoma que afete o seu dia a dia, procure a ajuda de um especialista. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no site grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e coloque nosso conteúdo entre os seus favoritos. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.